Seria muito legal viajar no tempo, né? Cara, eu queria muito voltar para aquela época que os parques de diversões estavam começando, as primeiras montanhas russas, os primeiros brinquedos. Devia ser muito legal ver essa indústria que hoje é uma potência mundial crescer. E se eu te falar que existe um parque lá nos Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh, que concentra muitos brinquedos dessa época, com muitas atrações incríveis, inimagináveis, que você precisa visitar? Quando eu botei os meus pés nesse parque, foi como se eu tivesse voltado no tempo para uma época maravilhosa, em que o tempo passava muito devagar e que os brinquedos ainda eram um pequeno projeto do que hoje temos nos parques. É um lugar definitivamente mágico pelos seus próprios termos, pela sua própria história, e você pode fazer parte disso. Lá, eu posso te dizer que o progresso e o passado caminham juntos. Oi, meu nome é Rafael e agora você vai conhecer comigo o Kennywood. O Kennywood é uma excelente opção de passeio para quem está viajando pela região de Pittsburgh com jovens ou crianças e quer incluir montanhas-russas clássicas e atrações históricas no roteiro. O parque fica em West Mifflin, a cerca de 20 km do centro de Pittsburgh. O aeroporto mais próximo é o Pittsburgh International Airport, principal porta de entrada da região. De carro, saindo do centro de Pittsburgh, o trajeto leva em média de 25 a 35 minutos, dependendo do trânsito, com acesso fácil pelas rodovias e estacionamento oficial disponível próximo à entrada. Utilizando o transporte público, o tempo médio é de aproximadamente 1 hora ou 1h30, utilizando a linha de ônibus 61C. Já de Uber ou táxi, o percurso costuma levar entre 25 e 40 minutos, variando conforme o tráfego, sendo uma alternativa prática e confortável para quem busca mais comodidade. Quando em 1902 chegou a primeira montanha-russa em uma fazenda alugada que servia como parque de piquenique de operários, o local começou sua história como Parque Kennywood, que mais de 100 anos depois ainda continuaria funcionando e se tornaria um dos parques de diversões mais lendários do mundo. Os portões de entrada do Kennywood são únicos. Ao passar pelas catracas, você se depara com um túnel subterrâneo. E esse conceito de entrada foi posteriormente usado por Walt Disney e que o visitante, ao passar pelo túnel, sai da vida real e entra no mundo da fantasia. Quando saí do túnel, fui direto para o Steelers Country, primeira e única área temática do mundo a ser tematizada com o time da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. Apesar de eu não ser torcedor dos Steelers, preciso reconhecer que o trabalho feito pelo Kennywood foi incrível. Sua atração principal, a Steel Curtain, é uma das montanhas-russas de aço mais icônicas dos Estados Unidos, pelo seu percurso ousado, número de inversões e velocidade. Seu nome é uma homenagem ao apelido da defesa do Pittsburgh Steelers, e as cores carregam as cores do time, preto e amarelo, que também são as cores do Kennywood. A experiência na Steel Curtain é algo muito louco, já que você perde a direção muito fácil e demora a recuperar. Durante todo o tempo na montanha-russa, você sente a mudança constante da gravidade negativa para positiva, gerando momentos de airtime, que é quando você levita do banco, e momentos de pressão. São 8 loopings e uma velocidade impressionante de 120 km por hora e mais de 1 km de trilhos a percorrer. O logotipo do Kennywood é a clássica seta amarela, que inclusive comprei uma igual para colocar na minha porta. E o parque fez um brinquedo especialmente para homenagear um dos logotipos mais conhecidos pelos amantes de parques de diversões no mundo. O Aero 360 graus é como um kamikaze moderno, rápido e que em dias de parque vazio, como foi o meu, não para de girar. Só para quem tem coração forte, viu? As áreas infantis do Kennywood são super vintage, com brinquedos que os pais das crianças de hoje brincavam no seu tempo. Tem carrosséis, mini montanha-russa, autorama gigante. Sério, as crianças ficam alucinadas. Toda a família pode aproveitar a maior parte das atrações, o que é um dos pontos mais altos do parque. Não era difícil ver os sorrisos de famílias inteiras ao saírem encharcados do Raging Rapids, corredeiras com um percurso bem desafiador lotado de curvas, e do Ghostwood State, um trem fantasma interativo em que você precisa derrotar os seres sobrenaturais. Eu adoro esses brinquedos de tiro, mesmo que eu seja completamente péssimo. Uma das coisas mais legais de um dia no Kennywood é a possibilidade de voltar no tempo.
sem precisar de uma máquina. Existem parques que possuem simuladores e montanhas-russas de última geração, mas na minha singela opinião, nada vai ser mais uau do que você andar numa montanha-russa de 1924 que teve seu percurso estendido. Você ter a oportunidade de sentar num trem da década de 1920 e percorrer os mesmos trilhos é algo que você fica tentando assimilar logo depois da experiência. Tudo isso que eu acabei de falar é possível vivenciar na Thunderbolt. Para vocês terem noção da atuação severa da força centrípeta, força que te empurra para o centro de uma curva, nessa montanha-russa é proibido ir sozinho. Outro brinquedo que dá para aproveitar a atuação da força centrípeta, mas de forma bem mais leve, é o Turtle. Esse brinquedo é o antecessor do famoso Minhocão e foi criado em 1927. É o último funcionando no mundo, e podem acreditar, o Turtle tem quase 100 anos e a fila dele continua gigante. Você imagina ser um pai e levar um filho para se divertir no mesmo brinquedo que você se divertia quando criança? Várias gerações podem brincar e trocar as mesmas experiências no Kennywood. A área temática The Lost Kennywood presta tributo ao seu rival que durou poucos anos funcionando na década de 1900, o Luna Park. Um dos brinquedos dessa área que mais chama a atenção é o Black Widow, um gigantesco pêndulo que alcança a altura de 45 metros, um dos mais altos do mundo. E eu espero que você não tenha medo de aranhas para encarar essa atração. Uma das maiores surpresas do dia no Kennywood foi a Exterminator, uma montanha-russa giratória no escuro com uma das melhores tematizações que já vi para um modelo desse tipo. Você é um exterminador e precisará entrar numa corrida maluca para eliminar o maior número de ratos possível. Vai ser um passeio que poderá te deixar tonto, viu? O restante da área tinha atrações já bastante conhecidas, como a onda imensa do mergulho do Pittsburgh Plunge, o chapéu mexicano Wave Swinger e o balanço radical Swing Shot. Um clássico que merece aqui uma menção honrosa é o The Whip, uma plataforma giratória que tem vários assentos de dupla presos por um braço metálico. Quando a plataforma gira, você fica sujeito a uma absurda força centrípeta nas extremidades, provocando muitas risadas. Depois que você vai em muitas montanhas russas, cada vez mais fica difícil alguma ter um fator surpresa que faça você disparar seu coração de verdade. Você meio que espera o que vai acontecer. Porém, uma montanha-russa de 1991 me causou uma euforia que não sentia há muito tempo. A Phantom's Revenge já tinha características únicas que você podia ver já do lado de fora. Ela usava o terreno desnivelado para criar algo especial. A segunda queda era maior que a primeira. É alcançada uma velocidade máxima de 136 km/h e os momentos seguintes são de puro terror. O airtime da Phantom's Revenge, aquela sensação de sair do banco, é extremamente agressivo. Você simplesmente não levita, você é ejetado do banco. A única coisa que te prende é uma trava de colo e um cinto, e os dois são meio folgados o suficiente para que você se sinta arremessado para cima e não voe. Sério, eu não sabia o que sentir na hora. Meu coração estava na boca e eu respirava ofegante. Foi uma das poucas montanhas-russas que eu tive a sensação de eu vou morrer. Sabe o que eu fiz quanto a isso? Eu repeti quantas vezes eu podia. Parabéns, Phantom's Revenge, você entrou no meu top 10 de montanhas russas. Eu precisava acalmar meu coração. E lembra daqueles brinquedos de parque itinerante que são percursos malucos, cheios de obstáculos? American Show, Funhouse, cada um tinha um nome diferente. Quem começou tudo isso foi a Noah's Ark, um labirinto no Kennywood que reproduzia o famoso barco de Noé com os animais. A situação começa tranquila, mas depois diversos efeitos vintage e modernos começam a te desorientar e fazer com que você se perca dentro do barco. É muito absurdo. E antes de encarar minha próxima montanha-russa, vi mais alguns brinquedos clássicos, como o navio pirata Pirate Ship, o Music Express, um bate-bate tematizado de batatas fritas, um disco com temática alienígena chamado Cosmic Chaos e um brinquedo giratório muito louco chamado Spin Invasion, que te faz acreditar realmente que você foi capturado por um alienígena em uma nave maluca. O carrossel do Kennywood, chamado aqui de Merry-Go-Round, é maravilhoso, são 104 animais diferentes. Outro destaque dessa área é o Kangaroo, um brinquedo de 1962 restaurado que faz você ter um breve momento de voo no ar. Imagine o quanto isso na década de 60 não foi o máximo. A Skyrocket é uma montanha-russa de lançamento familiar, com um percurso bastante criativo, cheio de curvas e colinas. Sua experiência é uma delícia e facilmente dá para ficar repetindo ela o dia inteiro, se não houvesse outras incríveis atrações. Você acelera até 80 km/h em apenas 3 segundos e fica 3 vezes de cabeça para baixo. Apesar dela ser de 2010, ela foi a precursora de montanhas-russas famosas, como a Tigris, do Busch Gardens Tampa. E lembra das inspirações do Walt Disney?
O Old Mill é de 1901 e foi a primeira atração nos Estados Unidos a usar um barco por um canal de água que desbravava diferentes cenários no escuro. Cada cenário era composto de um tema aterrorizante, com esqueletos, velas, caixões, vampiros, cemitérios e fantasmas. Você consegue lembrar de uma atração feita por Walt Disney que segue o mesmo conceito só mudando o tema? Várias, né? Pois é, elas existem graças ao Old Mill e ao Kennywood. Mas é claro que o fim do dia no Kennywood não poderia deixar de ser surpreendente, mas duas montanhas-russas vintage me aguardavam. A primeira delas, a Jack Rabbit, olhando de fora, parece ter um percurso simples, mas existe um elemento nela chamado Double Dip, que é uma queda dividida em duas, que simplesmente te ejeta do assento semelhante a Phantom's Revenge. Incrível! Ela é uma montanha-russa centenária, tendo 100 anos comemorados em 2020. A segunda montanha-russa, a The Racer, é uma montanha-russa dupla com água especial. Seu circuito é um loop, isto é, 2 trilhos que formam um circuito contínuo. Explicando melhor, se você escolher começar pelo lado esquerdo, você terminará a experiência no lado direito. Como isso acontece? Não sei. Bruxaria. Fomos mais do que 5 vezes para tentar entender como isso acontece e não deu. Especialistas dizem que na verdade é um trilho único que é compartilhado pelos 2 trens. Sigo acreditando que é bruxaria. A estrutura do Kennywood é muito boa e atende perfeitamente o parque. Temos um restaurante de estrutura centenária, o Parkside Café, que conta com uma boa variedade de culinária e um ambiente climatizado. Um dos outros grandes destaques são os diversos pontos de comida e bebida clássicas de parques de diversões, espalhados por todo o parque. A limpeza também não decepcionou e o capricho com a conservação era nítido. Lotado de árvores, passar um dia no parque é super agradável. Os melhores meses para visitar o Kennywood são maio, junho, setembro e início de outubro, quando as temperaturas na região de Pittsburgh são mais agradáveis e o movimento ainda não atingiu o pico do verão americano. Julho e agosto costumam ter dias quentes e úmidos, frequentemente acima dos 30 graus, além de maior fluxo por conta das férias escolares, o que resulta em filas mais longas das montanhas-russas clássicas e radicais. Em dias moderados, as filas médias variam entre 15 e 40 minutos. Já em fins de semana e alta temporada, podem chegar a 60 ou até 90 minutos nas atrações mais populares, especialmente na Phantom's Revenge e na Steel Curtain. Para aproveitar melhor o dia, a dica é chegar na abertura e começar pela Jack Rabbit, seguida pela Racer, Skyrocket, Exterminator, Black Widow, Pittsburgh Plunge, Turtle, Thunderbolt, Steel Curtain, Aero 360, Phantom's Revenge, Noah's Ark e Old Mill. Os ingressos geralmente variam entre 40 e 70 dólares, aproximadamente 200 a 350 reais, dependendo do câmbio e da antecedência da compra, sendo comum encontrar descontos comprando online. As opções de hospedagem se concentram principalmente em Pittsburgh e nos arredores, com hotéis econômicos a partir de cerca de 90 a 140 dólares por noite, aproximadamente 450 a 700 reais, e opções de categoria superior que podem ultrapassar 200 dólares, cerca de R$1.000, especialmente em alta temporada. Pela tradição histórica, atmosfera nostálgica e coleção de montanhas-russas clássicas e modernas, o Kennywood é uma excelente escolha tanto para um bate-volta quanto para complementar um roteiro pela Pensilvânia, agradando especialmente quem valoriza parques históricos com personalidade única. Uma visita ao Kennywood é obrigatória para todo mundo que ama parque de diversão na vida. Estar em um parque de 1890 é uma experiência única, a qual eu fiquei muito agradecido de viver. Foi ótimo vivenciar a história mesmo depois de tanto tempo. Se você está buscando novas coisas para fazer nos Estados Unidos ou está fazendo uma road trip pelos parques do país, não deixe de visitar o Kennywood. A sua visita será mágica, eu garanto.